Olá, querida aluna, querido aluno, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Abraão Rodrigues e hoje a nossa aula é sobre distribuição de frequência. Então vamos definir o que é distribuição de frequência. Uma distribuição de frequência é uma forma de organizar e apresentar os dados mostrando a frequência com que cada valor ou grupo de valores ocorre em um conjunto de dados. É uma tabela onde os valores da variável não aparecem individualmente, mas agrupados em classes ou categorias. E se você for para o inglês, o termo seria bins, tá ok? Então vamos a um exemplo. Nós temos uma amostra aqui que ela resultou da observação da cor dos olhos de 20 alunos em uma turma, sendo castanhos, pretos, castanhos, azuis, castanhos, castanhos, pretos, castanhos, verdes. Você percebe que dessa forma aqui fica meio difícil da gente entender essa distribuição, tá? Então, a forma mais simples aqui, nesse caso especificamente aqui para nós entendermos esses dados, é através de uma tabela de frequências, tá bom? Então, eu vou categorizar de acordo com os tipos de dados que eu tenho, certo? Que são castanhos, pretos, azuis e verdes. São os tipos de dados diferentes que eu tenho. Feito isso, eu calculo a frequência de cada um desses dados. Por exemplo, aqui eu tenho um castanho, dois castanhos, três castanhos, quatro castanhos, cinco castanhos, seis castanhos, sete castanhos, oito castanhos, nove castanhos, 10 castanhos. Então, justamente, eu tenho aqui a minha frequência absoluta, que é 10, tá certo? Posso fazer esse mesmo cálculo para os pretos, vou obter 7. Posso fazer esse mesmo cálculo para os azuis, vou obter 2. E posso fazer esse mesmo cálculo para os verdes e vou obter só um, que é este daqui, ó, tá bom? Feito isso, eu também tenho uma frequência acumulada, tá certo? Se eu quiser, por exemplo, saber quantos castanhos e pretos eu tenho, eu posso olhar essa frequência acumulada aqui. Como é que eu calculo essa frequência acumulada? Eu somo o atual, com os anteriores. Nesse caso aqui, 7 mais 10 dá 17. Nesse caso aqui, 10 mais 7, 17, mais 2, 19. No último caso aqui, 10 mais 7, 17, mais 2, 19, mais 1, 20. Tá bom? Então, isso seria a frequência acumulada. E a frequência relativa, essencialmente, eu pego aqui o meu valor e divido pelo total. Por exemplo, para a questão dos castanhos, eu tenho 10 eventos de olhos castanhos e um total de 20 observações, tá certo? Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 2, correto? E 1 sobre 2 é igual a 0,5 ou 50%, tá bom? Que é justamente o que eu tenho aqui. Tá? Poderia ter a frequência relativa acumulada também, onde eu vou somando aqui as frequências relativas, tá certo? Mas essencialmente, esta tabela já nos dá uma visão bem mais clara da nossa distribuição de dados aí para esse tipo de caso, tá bom? Então essa aqui é a questão. Então vamos olhar aqui esse passo a passo que nos descreve como nós podemos então fazer todo este procedimento. Primeiro passo, determinar a amplitude total. Segundo passo, estimar o número de intervalos. Terceiro passo, estimar a amplitude dos intervalos. E quarto passo, esquematizar a tabela de acordo com as informações dos passos anteriores. Tá? Vamos ver isso na prática, né? Construção de uma tabela de distribuição de frequências. Tempo em segundos para a carga de um aplicativo num sistema compartilhado. 50 observações. Professor, eu não sei o que é isso, não importa. Tá? Você tem aqui vários valores temporais aqui, 5.2, 6,4, 5,7, assim por diante, e você quer organizar esses dados aí na tabela de frequências para ter uma representação mais clara dessa distribuição de dados, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro passo é determinar a amplitude total, range, certo? Como é que eu defino isso? Eu preciso descobrir qual é o meu maior valor, qual é o meu menor valor. No caso, o maior tempo é 18,1. Se você olhar aqui a nossa distribuição, você não vai encontrar nenhum valor acima desse, e o menor é 4,7. De forma análoga, você não vai encontrar nenhum valor abaixo de 4,7 aqui. Então, para calcular a amplitude total, nesse caso aqui estou chamando de R, vai ser 18,1 menos 4,7, que é 13,4. Tá certo? Unidades de tempo, porque ele não me diz que tipo de unidade é essa. Poderia ser horas, minutos, segundos, provavelmente aqui segundos, mas enfim, tá? Unidades de tempo. Uma forma que nós podemos usar para estimar o número de intervalos é justamente calcular a raiz do número total de elementos, tá certo? Desde que eu tenha um n, um número de elementos maior que 25, que é o nosso caso, né? Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Então eu tenho 15, 30, 45, 46, 47, 48, 49, 50 elementos. Então, de fato, eu posso usar esse método, tá? Se o K
se o meu N fosse menor que 25, eu poderia assumir um K igual a 5, tá certo? Então, de acordo com isso, se eu pegar aqui o número total de elementos que nós calculamos, que é 50, o meu K vai ser igual a raiz de 50, que é 7,07, certo? Então, eu vou arredondar isso para 7, porque eu não posso ter o número quebrado aqui no número de classe, tá? É um número natural. Outro método de fazer isso é usando a regra de Sturges, tá certo? Que seria K igual a 1 mais 3,22 log de N, onde esse N é o tamanho da minha amostra, tá certo? Posso fazer de forma análoga e eu vou obter também um valor ali de 7. Nos dois casos vão dar 7 classes aí pra gente, tá bom? Terceiro passo, estimar então a amplitude dos intervalos, tá certo? Essa amplitude dos intervalos nós vamos chamar de H, e ela vai ser a razão entre o meu R, que é a amplitude dos dados, tá? Certo? Não a amplitude dos intervalos, a amplitude dos dados, pelo número de classes, que é o K, tá bom? Nesse caso, a gente definiu cada um desses valores, o 13,4, que seria a amplitude dos dados, dividido pelo 7, que seria o número de classes. Se eu fizer essa razão, eu obtenho 1,914, tá certo? Que eu vou aproximar de 1,92, tá bom? Feito isso, eu consigo então montar a minha tabela de frequência, certo? Então, se eu contar os valores que estão entre 4,7 e 6,62, eu obtenho 34, tá certo? Observe que esse 4,7 é o valor mínimo, tá? Que nós definimos lá, inclusive olhamos para eles lá no primeiro passo, na definição da amplitude, tá? E eu pego e somo o meu H, que nós acabamos de definir aqui, que é 1,92, tá certo? A esse valor mínimo, e obtenho 6,62. Lembrando que o 4,7 faz parte do índice intervalo, mas o 6,62 não. Ele vai fazer parte do intervalo aqui de baixo, tá certo? Então, digamos, 6,6199999 faria parte, mas 6,62 não faz parte deste intervalo aqui. Porém, ele faz parte deste intervalo aqui, certo? De forma análoga, eu pego esse valor, somo o meu H e obtenho aqui 8,54, assim por diante, até eu chegar lá no meu final ou a um número superior ao máximo que eu tenho na minha distribuição. Só lembrando, então, o máximo que nós temos aqui é 18,1, certo? E você observa aqui que deu 18,14, tá ok. Isso significa que o valor mais alto ele está aqui dentro da minha tabela, então está tudo certo. Feito isso, eu calculo a frequência, tá bom? Lembra que eu tenho 50 dados no total, se eu pegar 34 e dividir por 50 e multiplicar por 100%, eu obtenho aqui a frequência relativa em porcentagem, que seriam 68%. De forma análoga aqui, entre 6,62 e 8,54, incluindo 6,62, se eu contar o número de ocorrências desses casos, eu obtenho 12, tá certo? E se eu dividir 12 por 50 e multiplicar por 100%, eu obtenho 24%, e assim sucessivamente, certo? Nesse caso aqui, que eu estou trabalhando com frequência relativa em porcentagem, se você somar todas as porcentagens aqui, no final você vai chegar a 100%. Então vamos fazer um exercício aí, para deixar tudo isso mais claro. Eu tenho uma amostra aqui, e eu preciso construir a distribuição de frequências, construir o gráfico, determinar as frequências relativas, determinar as frequências acumuladas, a amplitude amostral de cada classe, qual a percentagem de elementos maiores que 5, enfim. Tudo isso eu posso fazer aqui com passo a passo de construção da tabela de frequência, tá certo? Então, o primeiro passo é definir o menor valor e o maior valor, tá certo? Que nesse caso aqui, eu acho que o menor valor é 3,2, tá? Eles não estão em sequências aqui, então eu vou ter que olhar com um pouquinho de calma para não cometer erros. Eu tenho 7,4 aqui, tem algum valor maior que ele? Não tem, 8,3 aqui. Então esse daqui é o máximo, tá? Então a nossa amplitude, que eu vou chamar de R aqui também, vai ser 8,3 menos, então deixa eu só colocar aqui o primeiro passo, menos 3,2. Se eu fizer essa conta aqui, acredito que vai dar 5,1, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dados. Então, meu N é igual a 20, tá certo? Então, como meu N é menor que 25, eu vou assumir K igual a 5, tá certo? Beleza. Agora eu preciso estimar a amplitude, esse aqui é o passo 2, né? Preciso definir a amplitude das classes.
Nesse caso aqui, a minha amplitude das classes vai ser igual a R sobre K, que é igual a 5,1 sobre 5. Isso daqui vai ser aproximadamente 1 para mim. Feito isso, agora eu já posso começar a fazer aí o meu cálculo, certo? Porque eu tenho aqui, ó, o menor valor, tá certo? Tenho aqui a minha amplitude de cada classe, eu posso começar a desenhar minha tabela, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu vou escrever aqui intervalos. O menor valor que eu tenho é 3,2. E eu vou somar 1, então ele vai até 4,2, tá certo? Isso daqui é um pipe, tá? Não é 1 não, tá bom? Eu acho que eu vou até usar outra descrição aqui que eu acho que vai ficar mais claro aqui para vocês, tá certo? Então aqui eu tenho 3,2, 2 pontos, até 4,2, só que ele não está incluso, tá bom? Posso continuar aí, eu não vou fazer todas as linhas aqui, tá? E assim por diante, tá ok? Vou dividir aqui para ficar mais claro para a gente. Vou aqui a frequência, ABS, que seria absoluta, tá bom? E aqui embaixo também eu vou colocar os nossos totais. Então a gente precisa construir a nossa frequência absoluta. Para isso eu preciso contar os valores que estão dentro desse intervalo. Então eu vou voltar lá para a minha tabela. Deixa eu só olhar o intervalo até 4,2. Então, só para a gente saber, sendo que o 4,2 ele não vai estar incluído, tá bom? Então, tem uma aqui, 2 aqui, 3 aqui, e é isso, né? Então, nesse caso aqui, a minha frequência absoluta é 3. Tá bom? Eu posso colocar o N aqui também, que no meu caso é 20, tá? O total aqui eu já sei que é 20. Agora eu vou olhar o intervalo entre 4,2 e 5,2, então 4,2, 5,2, sendo que o 5,2 não está incluído. Então vamos lá. 1 aqui, deixa eu mudar de cor que aí fica mais fácil para a gente notar. 1 aqui, 2 aqui. Ó, o 5,2 aqui ele não entra, tá? Ele vai entrar na próxima classe, tá ok? E eu acho que são só esses dois elementos aqui. Então, a frequência aqui é 2. E agora entre 5,2 e 6,2. Sendo que o 6,2 não está incluso. Então vamos lá novamente, né? Aqui, 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 agora esse 5,2 entra. Aqui, e eu acho que é só isso, né? Deixa eu só conferir mais uma vez para ver se eu peguei todos. Acho que sim, né? Então a frequência aqui é 4. Tá bom? Deixa eu só ver o que ele pede aqui também. Determinar as frequências relativas, né? Vamos lá. Frequência relativa, real. Então, 3 dividido por 20 dá 0,15. 2 dividido por 20 é a mesma coisa que 1 sobre 10, então dá 0,1. E 4 dividido por 20 dá 0,2. Deixa eu colocar o mesmo número de casas. Isso daqui assim por diante, isso daqui assim por diante, tá bom? Bom, voltando aqui, qual amplitude amostral a gente já fez isso, determina as frequências acumuladas. Seria interessante pôr a frequência acumulada aqui, mas como ele pediu depois, a gente vai colocar aqui na frente, tá? Frequência acumulada. Não a relativa acumulada, ele pediu só a acumulada, tá bom? Isso daqui vai dar 1 aqui no final. Tá? Então, essencialmente, eu vou pegar aqui, o primeiro vai ser a frequência absoluta mais os anteriores, aqui então vai ser 3, então frequência absoluta mais os anteriores, 2 mais 3, 5. Frequência absoluta mais os anteriores, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim por diante. Tá bom? E por fim aqui, ele pede aqui qual percentagem de elementos são maiores que 5, certo? Tem duas formas de você fazer isso. Uma é você contar os elementos maiores que 5, tá bom? E dividir pelo total. Então você tem a percentagem dos elementos maiores que 5, tá? Posso fazer isso daqui, tá bom? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então essa percentagem aqui, que vamos chamar de P, é 16 sobre
20, tá certo? Que é 0,8, tá? Você pode multiplicar isso por 100%, tá? E obter aí 80% dos elementos maiores aí que 5. Outra forma de você fazer isso é se você tivesse dividido as classes entre 3 e 4, 4 e 5, e aí você pegava a classe, por exemplo, se essa fosse a 5 e 6, e somava aqui a frequência relativa de todas essas classes aqui a partir dessa para baixo. Dessa forma, você conseguiria obter, então, a frequência relativa também, tá bom? Ou então, calcular aqui a das 3 anteriores e subtrair de 100, também daria certo, tá bom? Só que como eu fiz classes de 3.2 a 4.2, fica um pouquinho difícil, né? Porque aí eu consideraria só os elementos acima de 5.2. Nesse caso aqui, ó, daria 10 mais 15, dá 25%. Ou seja, a minha porcentagem nesse caso aqui daria 75%, tá? Porque seria esse 25 menos 100. Um pouquinho menor que a real, porque eu estou contando a partir do 5.2 e não a partir do 5, como o exercício pediu, tá certo? Bom, pessoal, para essa aula que eu queria passar para vocês é isso. Eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.